Boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios de questões da VUNESP. Hoje é o nosso curso, hoje é a nossa nona aula. Sim. Nona aula, e aqui o meu Código Civil está aqui. Então, antes de nós iniciarmos aqui os nossos títulos de crédito, não, acho que a gente vai resolver algumas outras ainda, calma. Vamos fazer hoje o nosso quadro pertinente às atribuições, poderes dos sócios, administradores, conforme nós combinamos ontem. Vamos fazer esse quadro juntos, Elisa. O 1019, ele diz o seguinte: a gente vai conciliar todos esses artigos. Inclusive, eu vou aqui acessar o quadro que eu enviei a você ontem. O João. É o 1019, o 1061, 1019, 1061, 1091, 1091 e 1076. 1076. O 1019, eu vou fazer o seguinte, eu quero imprimir aquele quadro, porque eu acho que aquele quadro ficou bom, Elisa. Eu quero imprimi-lo. Poderes do sócio investido na administração. Poderes sócios investido na administração, cláusula do contrato. Cláusula contrato. Cláusula do contrato. Cláusula do contrato. Os poderes do sócio na administração por cláusula no contrato. Irrevogáveis. Irrevogáveis. Poderes do sócio na administração? Não. Dos sócios, poderes sócio investido na administração. Investido na administração. Poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa. Cláusula expressa no contrato social. Irrevogáveis. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu tenho a designação de administradores sócios. Administradores. Não. Antes disso, eu tenho que passar pela
pela regra do 1061. Designação de administradores não sócios. Designação de administradores não sócios. Designação de administradores não sócios do 1061. Este aqui é o 1061. Esse aqui é o 1019. Designação de administradores não sócios. Ato separado. Por quê? Eu vou concluir isso. Porque eu vou necessitar da aprovação da unanimidade dos sócios. Enfim, eu concluí isso pela leitura do artigo 1071. 1076, na verdade. Designação dos administradores não sócios. Será em ato separado. Unanimidade ou 2/3? Unanimidade, 2/3. Ok. Vamos lá. Designação de administradores. Designação de administradores. Esse aqui é o artigo 1076. Designação dos administradores sócios. Ato separado. Ato separado. Voto de mais da metade do capital social. Os poderes do sócio investido na administração. Designação dos administradores sócios por ato separado. E a designação de administradores não sócios em ato separado. Os poderes. Então, ele não pode ser destituído nessa hipótese. Então, agora, eu tenho a hipótese do lado do D. Destituição dos administradores. Em ato separado. Não sócio. E sócio. Destituição dos administradores em ato separado, não sócio e sócio. Voto mais da metade no capital social. Por quê? A destituição do administrador, não há que se falar em destituição de administrador não sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social. Eu não saberia dizer isso, Elisa, se haveria essa possibilidade. Mas creio que sim. Creio que sim. Professor, o que eu não estou entendendo é o que é voto mais metade do capital social? É o voto de mais da metade daqueles... Voto de mais da metade. Tá? Voto de mais da metade do capital social. Tá. Uhum. Designação de administradores não sócios. 1061. Depois, designação de administradores sócios. Em ato separado. E a destituição dos administradores não sócio e sócio por ato separado. E aqui ele só tem poderes. Agora, que falta, Elisa, é os poderes do não sócio investido na administração. Você concorda? Por cláusula expressa do contrato social.
Então, professor, só uma pergunta. Esse quórum aí de votos de mais da metade do capital social é o 1076, inciso 2? Inciso 2 e 3. 2, 3, 4 e oitavo. Então, é o artigo 1076, inciso 2, né? A designação, sim. A destituição é o 3. É porque esse aqui é o 2, ó. A destituição é o 3. Ah, tá. Então, eu vou colocar 3. A designação é que é o 1062 mais o 1076, número 1? Ah, tá. Peraí. Não, tem uma coisa errada. As deliberações do sócio obedecido serão tomadas, então. Não, 1061 diz respeito à designação de administradores não sócios. O 1061. E o 1062 diz respeito a administrador sócio em ato separado? O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante... É o administrador, designação do administrador sócio em ato separado. É esse aqui, ó. Esse aqui é o 1062. É o 1062 mais o 1076, número 2, né? Exatamente. Tá. Então, entendi. Agora, professor, o que o senhor estava falando é do 1063, parágrafo 1º, que é da destituição de sócio nomeado no contrato. Qual você falou? É o 1063, parágrafo 1º. 1063. Ah, tá. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, tratando de sócio nomeado, sócio investido na administração no contrato. É essa hipótese aqui, ó. 1019, letra A. Sua descrição somente se opera pela aprovação. Aqui nós temos um paradoxo. Uma colidência de normas. Não, é que é a destituição, não são os poderes dele, é só a destituição, que os poderes são irrevogáveis. Ah, tá certo, Elisa. Isso aí. É que a gente não pode tirar que ele é super poderoso, né? Ele é o todo-poderoso, a gente não pode tirá-lo, mas não pode tirar os poderes dele, mas pode tirá-lo do poder, né? Ah, não é? É isso mesmo, não, com certeza. Então a destituição desse sócio somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondente a mais da metade do capital social. Então, é voto de cotas, voto mais da metade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente. A única observação que eu acho, professor, é isso. A gente não pode reduzir os poderes dele, né? Não, perfeito, perfeito. Ô, Elisa, eu vou ser sincero para você. Eu fico, às vezes, com a cabeça um pouco confusa. Eu tenho que ir com muita calma aqui, porque, não sei, você, obviamente não, provavelmente, cérebro mais evoluído. Não, professor, imagina, o senhor é que falou para que o senhor estava falando desse daí que era o sócio nomeado administrador no contrato. Aí foi aqui que eu li, né, no parágrafo 1º, que essa é que é a modificação que vai cair, que é essa lei 13.792. Ah, com certeza, com certeza. Então vamos lá. Eu posso ter no contrato, vou fazer aqui o quadro que você queria, no contrato social, eu posso ter sócio, como eu posso ter não sócio. Eu posso ter sócio e não sócio no contrato? Sócio no contrato. Então, eu vou colocar aqui. Sócio. Não
Sócio. O sócio, no contrato social, ele tem poderes irrevogáveis. Poderes irrevogáveis. Mas, destituição. Então, aqui, a destituição daquele sócio, né, instituídos, destituição, vamos colocar aqui, poderes irrevogáveis. Aqui ele tem destituição. Aqui ele tem uma outra, destituição. A destituição é possível? Sim. Os poderes são irrevogáveis. Eu vou colocar aqui poderes. Poderes irrevogáveis. Mas e a destituição desse sócio? Aqui eu tenho poderes irrevogáveis, é o podir. Eu vou colocar aqui o 1019. E aqui a destituição, voto mais metade do capital social. Voto mais metade capital social. É o 1063, parágrafo 1º. Ok? Poder e destituição. Tá, tudo bem. E o não sócio? O não sócio, no contrato social, falou alguma coisa? Não. Não. Agora, vamos falar assim o seguinte. Então, o não sócio é que nunca pode ser designado no contrato social. A gente não sabe. Em princípio, não, né? Porque, a não ser... Assim, eu não conheço a prática diária das constituições das sociedades limitadas para dizer com segurança, mas, a princípio, você não poderia ter um administrador no contrato social que seja não sócio? Então, eu fico pensando, né, professor, por exemplo, o Luciano Huck, né, que é uma figura pública que tem tantas empresas. Eu acredito que quando ele faça um contrato social, ele já nomeie algum administrador que não precisa necessariamente ser sócio. Eu consigo visualizar essa hipótese, mas a gente não está achando essa hipótese aí nas regras, né? Nas regras, ótimo. Então, nós temos os poderes são irrevogáveis. Sim. E a destituição ocorre nessa situação. Agora, ato separado. O ato separado, vamos imaginar. Designação de administradores não sócios. Por ato separado, não sócios. Então, aqui nós temos aquela situação de unanimidade ou 2/3. Não sócio. Designação de administradores sócios. Ato separado. Voto mais metade capital social. Então, nós temos esse aqui é o 1061. Este aqui, designação dos administradores, é 1077. 1076, 2 mais 1062, né? Peraí. 1062. E agora, designação em ato separado. Vou colocar aqui. Designação em ato separado. O sócio. Designação dos administradores sócios, ato separado, voto mais metade, 1076, 2, 1062, ok. E se for não sócio em ato separado? Aí vai ser o 1061, unanimidade 2/3. Agora, a destituição. A destituição em ato separado. Daquele, né, nomeado em ato separado. Do sócio e do não sócio, voto mais metade capital social. Voto mais metade capital social. Então, esse aqui é o 1076, 2. Esse aqui é o 1076, 2. Segredo.
olha só, o que nós temos? A gente não tem regra prevista para o não sócio no contrato social. Pelo menos nós não conseguimos identificar. Mas, tanto a designação em ato separado, quanto a destituição em ato separado, a designação em ato separado e destituição daquele que tenha sido designado em ato separado, voto mais metade, exceto o não sócio, que você vai considerar a unanimidade ou 2/3. Uhum. Até a destituição deste aqui, 1063, Sim. parágrafo 1º, você vai colocar que é a tratando de sócio nomeado, o contrato de destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Então, Elisa, é isso aqui que nós temos. Eu acho que ficou razoável. Destituição do sócio designado em ato separado. O que você achou? Eu acho ótimo, professor. Na realidade, se a gente tiver que chutar o quórum, vai ser sempre mais da metade do capital social, né? Agora, a gente já sabe que aquela designação do não sócio é que pode cair porque é a exceção, né? Que é a unanimidade para o capital não integralizado e os 2/3 se o capital social estiver integralizado. Então, é isso que eles pedem a exceção, porque todo mundo vai na metade. Deixa eu tirar uma foto aqui. Então, Elisa, é isso aqui. Porque ele pode ser designado em ato separado, sócio, não sócio. Ok. Ele pode ter sido destituído, né, tendo sido designado em ato separado. Então, tudo bem, resolvemos aqui também. Agora, ele pode ter sido sócio e ele vai ser... Os poderes dele foram investidos... Ele foi investido os poderes na administração por cláusula expressa do contrato. Então, os poderes são irrevogáveis. Mas, como você disse, você não revoga os poderes, mas você o destitui. Correto? Correto. E a destituição, aí sim você vai obedecer. E esse aqui que é o quentíssimo, né? Que é o que vai cair agora. Então, até marquei aqui. Mas, ótimo. Então, vamos aqui apagar agora. Posso apagar? Já mandei aí para você. Deixa eu mandar aqui. Compartilhar. O Mário não conseguiu vir essa semana. Professor, o Mário depois assiste direitinho? Ele é como o Celso, assim? Acho que assiste algumas, não sei te dizer especificamente. O Mário ele é muito atarefado e ele está passando um momento de mudança. Ele está indo para Curitiba. O Celso faz tudo certinho, né? O Celso. O Mário está passando por período de mudança. Ok. Vamos deixar aqui, então. O que eu preciso agora? Deixa eu me organizar aqui. Eu acho que esse aqui fica aqui do lado. Elisa, vamos resolver mais alguns exercícios aqui dessa sociedade limitada? Vamos? Vamos. Então vamos lá para o artigo 21. O 21 eu acho que nós ainda não fizemos. Não. Espera aí, professor, eu acho que a gente fez até o 22. Não? Acho que nós fizemos até o 20.
O 19, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 20, exceto... Elisa, desculpa, eu esqueci de perguntar de você. Saiu a lista, você foi... Seu nome está na lista? Professor, eu não achei meu nome, mas eu entendi que aquela lista não era a lista de quem já estava inscrito. Ah, não? Não, então, eu achei que aquela lista é a lista só dos que se inscreveram agora, não é? Ah, não sei. Porque o meu nome não estava na lista. Mas você não pagou a inscrição? Eu paguei da primeira vez. E você pagou quanto? Você pagou... É porque são 2 inscrições agora. Não, quem fez a primeira inscrição só vai concorrer ao grupo 1. O grupo 1, que é o do... Que deve ser o RCPN, né? Ah, tá. Então quem fez só fica com 1. Aí se eu quisesse participar do outro grupo, eu teria que pagar uma segunda inscrição. É isso. Aí teria que ter feito a inscrição agora, né? Entendi. Ótimo. Agora, essa não naquela época quando abriu. Entendi. Mas depois eu vou ver, professor. Muito obrigada. É porque eu quero muito te encontrar. Mas só então, mas vamos sim. Não, professor, eu estava até pensando, falei, nossa, se o senhor fizer uns cursos aí de férias, ou quiser uma assistente nas férias para ficar colocando em ordem todo o seu material, eu juro, cláusula de confidencialidade, assinada em cartório. Nossa, mas eu ia adorar. Nossa, ia ser ótimo. Nossa, você sabe o que eu estou precisando mesmo? Para poder, porque eu tenho muito material que eu já confeccionei, mas era para estudo mesmo, né? Para grupo de estudo, porque eu tinha um grupo de estudo que a gente ficava trocando as perguntas, mas eram 10 perguntas só da matéria. Então, essas perguntas é que eu vou mandar para o senhor lá da Lei 6766 de parcelamento de solo. Ah, tá. Mas agora, do dia 15 até o dia 1º, até o dia 5, eu vou tirar umas férias de janeiro. No dia 15. Mas eu também, eu não vejo a hora, eu gosto dessa mexida de ficar aqui no escritório, fazendo as coisas, entendeu? Sim, é uma coisa que eu gosto. Eu fico super entediado quando eu fico de férias. A verdade eu é essa. não gosto, não. Mas vamos ver, é que no começo do ano, para mim, sempre tem muita coisa que fazer ainda se eu tiver vestibulando. É verdade. Porque eles não acabam tão cedo, né? Vamos lá para o 21. Tá. O 21. Assinale a opção correta. É lícito dispor no contrato social, mediante acordo dos sócios, cláusula que exclua um dos sócios de participar das perdas da sociedade? Isso é falso. Nós já vimos isso aqui no artigo 1008. Tá. 1008. Dos direitos. O mais interessante é o seguinte: a sociedade limitada, nas omissões, pelas normas da Simples. Então, a limitada, para você, a limitada é uma simples com mais alguma coisa, você concorda? É mais sofisticada, Ela é uma simples com mais alguma coisa. Então, o que eles não dizem ali é omissão. Portanto, sim. para estudar a limitada, você tem que saber bastante da simples. Sim. Então, só supletivamente é que pode ser definido as normas da SA. Então, ele está falando aqui: é lícito dispor no contrato social, mediante acordos dos sócios, cláusula que exclui um dos sócios de participar das perdas da sociedade, dos direitos e obrigações dos sócios. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando? Liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais. O sócio não pode ser substituído no exercício de suas funções sem o consentimento dos demais, expresso em modificação do contrato social. Então, o sócio ele não pode ser substituído se não houver a modificação no contrato social. A cessão de cota sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios não terá eficácia quanto aos demais sócios e à sociedade. Isso é uma sociedade simples, né? Então, cessão de sócia. Sim. Então, também, até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato,
responde o cedente solidariamente concessionário perante a sociedade de terceiros pelas obrigações que tinha como sócio, claro, né? Ele continua. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social. O nome disso é integralização. Por quê? Com o contrato social, eles já têm o direito à subscrição, eles já subscrevem. Eles adquirem, mas eles não pagam, porque pagar diz respeito a integralizar. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições. Aquele que deixar de fazê-lo, ele vai ser notificado nos 30 dias. Passado 30 dias na notificação, vai responder perante essa pelo dano da mora, dano emergente da mora. Então, você não paga, você não integraliza no prazo e na forma prevista. Lembrando que a sociedade simples, o serviço, tudo bem. Você pode prestar serviço como forma de integralização do capital. Você não pode fazê-lo na sociedade simples, na sociedade limitada, é proibido. Então, você não pagou, você não integralizou na forma nem no tempo. Então, você vai receber uma notificação. Você tem um prazo de 30 dias para promover esse pagamento. O nome disso é integralização. É conferir bens, serviços ou dinheiro, né? Carrear valores para o capital social da empresa. Você não faz, você responde nos 30 dias seguintes ao da notificação, você vai responder pelo dano emergente da mora. Verificada a mora, pode a maioria dos demais sócios preferir a indenização? Não, Elisa. Você não vai indenizar os danos emergentes da mora. Nós, sócios, vamos excluí-la. Você é remissa, sócio remisso, é aquele sócio que não promove a integralização no tempo e na forma. Ou então, você já integralizou tanto, você tinha subscrito 40, você integralizou 20, então agora a sua subscrição será de 20, aquilo que você já havia integralizado. Reduzir-lhe a cota ao montante já realizado. Então, eles usam como sinônimo pago, integralizado, conferido, realizado, valor que foi carreado. Aplicando-se em ambos os casos, tanto da redução da cota quanto da exclusão, o parágrafo 1º do 1031, que diz o seguinte: o capital sofre a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Então, quando você é excluída, o capital vai perder aquela parte. Sofre a redução. Se nós tivermos, se nós decidimos reduzir-lhe a cota ao montante já integralizado, o capital sofre a correspondente redução. O sócio que, a título de cota social, transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção. Você não tem dinheiro, mas você tem posse. Você tem o domínio. Você tem o uso. Se aquele bem vier, por uma razão, ser evicto, você responde pela evicção. E a solvência do devedor. Quando você tiver um crédito, um direito a receber, você transmite, mas ele não pagou, você responde pela solvência dele, né? Afinal de contas, a sociedade não vai ter esse prejuízo, vamos dizer dessa maneira. O sócio cuja contribuição consistida em serviço não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. Aqui sim, aquele que vai as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consiste em serviço, se ele se emprega em atividade estranha à sociedade, ele é privado de seus lucros e dela excluído. Agora vem o que nos interessa, não é o próximo. Mas 1007, salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas. Então, por exemplo, você tem 30% das cotas. Teve um lucro de 1.000, você vai receber R$300 de lucro. Teve um prejuízo de 1.000, você vai arcar com R$300 de prejuízo. Então,
O sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas. Mas e aquele que consiste em serviço? Você tinha que prestar serviço. Você não vai participar dos prejuízos, né? Você não vai trabalhar para pagar o prejuízo e não vai receber nada. Trabalho escravo. Você simplesmente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas. Somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas. Na proporção da média do valor das cotas. Então, tem que se somar as cotas, ver qual é o valor médio daquelas cotas, e você vai participar na proporção da média do valor das cotas. E, por fim, o que nos interessa. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. É nula a estipulação que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. O que é interessante do 1007 é que ele não fala que aquele que presta serviço, ele participa das perdas, né? Ele só participa dos lucros na proporção da média das cotas. A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta a responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade. Então, tudo bem. A sociedade limitada deve ser constituída por Essa questão é ótima porque ela está desatualizada, mas isso é bom, às vezes, fazer questão desatualizada, para a gente atentar para o que está ocorrendo. Né? A sociedade limitada deve ser constituída por 2 ou mais sócios, não se admitindo em nenhuma hipótese a letra A é falsa, a letra B é falsa. Em nenhuma hipótese a redução a apenas 1. Mas eu acho que essa letra B na época foi a resposta, mas hoje ela é falsa, porque, olha só, a sociedade limitada, onde nós temos, é o parágrafo do 1052. A sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. A sociedade limitada ela pode ser constituída por uma ou mais pessoas, hipótese em que se aplicarão ao documento de constituição do sócio, no que couber as disposições sobre o contrato social. As disposições sobre o contrato social. Ótimo. Pode ser constituída por uma ou mais pessoas, hipótese em que se aplicarão ao documento de constituição do sócio único as disposições sobre o contrato social. A pessoa física declarada insolvente está impedida de participar de sociedade limitada? Elisa, tem um enunciado. O enunciado, se não me engano, 481. Vamos olhar. 481? Enunciado 481 da primeira jornada de direito civil. Vamos lá. É o 481. É isso mesmo. Vamos lá. O insolvente civil fica de pleno direito excluído das sociedades contratuais. Nossa! Excluído de pleno direito? O insolvente civil fica de pleno direito excluído das sociedades contratuais das quais seja sócio. A pessoa física declarada está impedida de participar da sociedade limitada. O insolvente civil fica das sociedades. Eu gostaria de até discutir um pouco mais sobre esse enunciado. Esse enunciado ele mostra um absurdo descontextualização ou alienação da realidade do Brasil. Porque dificilmente você vai achar uma pessoa solvente aqui no Brasil. Nós temos aí 200 milhões de habitantes, as estatísticas mostram que 60 milhões de brasileiros estão insolventes. E aumentando, né? E aumentando. Então, se você exclui todos os sócios... De pleno direito. De pleno direito. Eu sempre substituo de pleno direito. Está impedida de participar da sociedade limitada. Será de pleno direito excluída a sociedade limitada o sócio declarado falido. 1030. 1030. 1030.
Vamos lá. 1030. 1030. Ressalvado o disposto no artigo 1004 e parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio, estamos a tratar aqui, Elisa, da sociedade simples, né? Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos ressalvado o disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único. 1004. Os sócios são obrigados na forma e prazo previstos, verificada a mora, ou seja, ressalvado a hipótese de ele ser considerado remisso, né? Excluído o remisso ou reduzido a cota do remisso, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa, porque aqui o 1030 é judicial e o 1004 ele é por maioria dos demais sócios. Não há manifestação judicial, correto? Sim. Então você vai ressalvar aqui o que ele quer dizer, que aqui é judicial e aqui não é judicial. Então o 1004 é uma decisão da sociedade, né? Exato, enquanto o 1030 é uma decisão judicial, mediante iniciativa de maioria, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Porque aqui, essa situação é a situação do remisso. Então, o remisso já cometeu uma falta que não precisa passar pelo crivo do juiz. Uma falta gravíssima. E é uma falta objetiva, correto? O que não ocorre no 1030. Falta grave. Deixar de pagar a integralizar o capital é objetivo. Objetivo. O 1030 não, é falta grave no cumprimento das suas obrigações. E será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido. Será de pleno direito excluído da sociedade limitada o sócio declarado falido, ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do 1026. O 1026 é aquela hipótese de o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da cota do devedor liquidada. Ele liquida a cota, o credor daquele sócio. Então, ele tem, ou ele é falido, ou ele tem a cota liquidada. Então, eu acho que a resposta correta é a letra D. Né? Aqui, na verdade, a letra B era incorreta porque hoje você pode ter um sócio só constituindo a sociedade limitada. Tudo bem. Na época, nós não tínhamos essa hipótese. Mas o fato de não termos essa possibilidade não impedia de, em determinadas situações, a sociedade ela só ter um sócio. Porque o outro poderia vir a falecer, aí você poderia... Aonde que está esse artigo, hein? Na sociedade simples, ele tem um prazo de 180 dias para reconstituir. Mas, professor, é que eu não sei se lá naquele enunciado eles estão falando que ele seja insolvente, mas é insolvente civil, que equivale a falido, não é? No enunciado 481. O insolvente civil teria uma definição própria? Não, é que eu acho que aquele enunciado 481 da Jornada de Direito Civil, que fala da exclusão de pleno direito do sócio insolvente civil, eu acho que eles querem proteger a sociedade no sentido de reunião de forças para poder legitimamente excluir o sócio que não tenha condição de honrar com as obrigações de sócio por ser insolvente civil, o que seria
na linguagem do direito empresarial, correspondente ao falido. Porque ninguém quer ter como sócio um falido ou uma pessoa que não tenha dinheiro para nada, não é? Ninguém quer ter. Então, eu acho que eles colocaram ali dizendo é de pleno direito possível excluí-lo. É verdade, né? Não é? Para evitar qualquer, como diria assim, dor moral, né? De excluir o amigo, né? Aí já temos enunciado, olha, é de pleno direito, então a gente não pode fazer nada. Não já é minha culpa, é do enunciado, né? Não é? Eu acho, né, professor? Ô, Elisa, eu não sou capaz de opinar porque eu não sei se insolvente civil tem uma definição própria no direito empresarial e eu posso... Não, insolvente é aquele que tem mais contas a pagar do que a receber, não é? É. Então, e no direito civil também. Agora, aqui no artigo 1030, parágrafo único, fala da exclusão de pleno direito do sócio declarado falido. Então, mas aí o falido é só para o direito empresarial, para sociedades simples que tenham assumido a forma de uma daquelas sociedades empresárias e estejam sujeitas à falência. Eu acho que eles fizeram, na minha interpretação, eu não sei, eles fizeram aquele enunciado 481 para falar que não é só o propriamente falido das sociedades empresárias. Entendeu, professor? Sim, porque às vezes ele é insolvente. Ele é insolvente e mas não aí, né, necessariamente ele é aquele falido. buraco sem fundo, chave de cadeia. As minhas alunas falam que é chave de cadeia. Então, já está na cadeia praticamente e a gente fica com ele de sócio, né? É verdade, é. Porque aí eles podem decretar desconsideração da personalidade, não é? E pode atingir todos os sócios, né? Pode atingir todos os sócios e depois, né, tem o direito de regresso, mas a pessoa não vai receber nunca. Não é? É verdade. Não, com certeza. Não, é ótimo. O que você está me dizendo é o seguinte, que esse enunciado ele veio para adequar a teleologia desse parágrafo único à realidade dos fatos. Porque nem todo mundo que é falido é uma circunstância muito específica, vida pela lei da falência, etc. Mas não é só isso. Estamos aí falando, não é só daquele falido, um termo mais estrito jurídico, é o insolvente civil. É o que a gente comumente fala assim, falido, é o quebrado, né? Então tá. Elisa, vamos fazer então o nosso intervalo aí de 10 minutos e a gente já volta para a segunda parte. Tá. Muito obrigada, professor. Então, continuamos aqui com a nossa aula. Vamos lá. Ô, Elisa, eu estou pensando em continuar com esses exercícios e não adentrar nos títulos de crédito, até mesmo porque os títulos de crédito eles são relativamente mais fáceis hoje, mas amanhã títulos de crédito e no sábado também. O que você acha? Porque não, eu posso fazer mais alguns e a gente pode passar para os títulos de crédito também. Eu estou com o material aqui, já está preparado. Vamos lá. Tendo em vista a sociedade limitada, 22. A sociedade limitada, ela adquire personalidade jurídica distinta, olha, do patrimônio dos sócios que a compõem. Isso gera de maneira absoluta a irresponsabilidade dos sócios pelo débito da sociedade? Essa é muito fácil. Isso está errado. A gente sabe disso, né? O artigo 50, vamos dar mais uma olhada lá no artigo 50, com as novas alterações. Artigo 50. O artigo 50 agora, ele está com muitas novidades, né? O artigo 50. O artigo 50 ele está com muitas novidades.
É daquela lei que o senhor falou, né, professor? Da liberdade econômica. Ah, tá. Eu acho que é Lei 13.874 que o senhor tinha falado. Exatamente, exatamente. O abuso de personalidade, Elias, ele é um gênero. Ele compreende duas situações: o desvio e a confusão. O desvio é de finalidade e a confusão patrimonial. O abuso configurado pelo desvio e pela confusão. Então, nós vamos ter o MP e a parte formulando um requerimento ao juiz, né, nessa situação. Então, havendo abuso, o MP ou parte promove um requerimento ao juiz. Um requerimento ao juiz. O Ministério Público, quando lhe couber intervir, aí o juiz, né, desconsiderá-la, pode, né, pode o juiz desconsiderá-la então o juiz vai desconsiderar aquela pessoa jurídica, para que o efeito de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios. Vai desconsiderar para que as relações se estendam aos bens de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso. O que é o desvio? Nós temos a definição aqui no parágrafo 1º, artigo 50, parágrafo 1º. Nós não tínhamos a definição do desvio. Utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, é uma utilização dolosa. Utilização dolosa para duas coisas: propósito de lesar credores, e prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Atos ilícitos, qualquer natureza. Atos ilícitos de qualquer natureza. Já a confusão é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Confusão, ausência de separação entre os patrimônios. Ausência de separação dos patrimônios. Ausência de separação dos patrimônios, né? E aí, quando se configura, quando se caracteriza essa hipótese? Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Temos o inciso 2, transferência de ativos ou de passivos sem efetiva contraprestação, exceto de valores insignificantes, e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 3. O disposto no caput do parágrafo, e nos parágrafos 1º e 2º também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica, é a inversa, né? Sim. É a inversa. O parágrafo 3º é o que nós chamamos de desconsideração inversa. Desconsideração inversa. O parágrafo 4º, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Claro, né? Parágrafo 4º, é a hipótese de mera existência de grupo econômico. Mera existência grupo econômico.
na existência de grupo econômico. E parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então, desvio de finalidade, desvio finalidade, não configura seu desvio de finalidade, não se configura o desvio de finalidade, mera expansão, alteração, finalidade original da atividade econômica. Expansão, finalidade econômica. Alteração, finalidade econômica. Então é isso. É isso aqui que nós temos no artigo 50. Eu só quero ver um enunciado que fala da dissolução irregular da pessoa jurídica, que não... Dissolução irregular da pessoa jurídica é a sua... tá. Súmula 435. Deixa eu ver aqui, complementos. A primeira sessão do STJ editou súmula pacificando o entendimento sobre a dissolução de empresas que deixam de funcionar em seus domicílios fiscais e não comunicam essa mudança de modo oficial. Isso passa a ser considerado irregular. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Presume-se dissolução irregular a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal. Então é a súmula 435 da STJ. 435 STJ, dissolução irregular. Presume-se dissolução irregular, dissolução irregular, e isso acarreta o direcionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar, em seu domicílio. Empresa que deixa de funcionar no domicílio. Ótimo. Então vamos lá. Onde que estamos? A letra A, 22, letra A, o quê? A sociedade limitada terá um capital fixo e determinado, letra B, formado por qualquer espécie de bem, suscetíveis de avaliação pecuniária e execução forçada adequados à consecução do objeto social. Isso é verdade, correto. Subscrição e integralização são momentos distintos. Subscrição é a divisão do capital entre os sócios. Integralização é o efetivo pagamento do valor subscrito. Eu adoro essas questões, que a Vunesp ela gosta de umas questões assim, doutrinárias. Eu adoro isso, porque isso orienta muito o nosso estudo. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Perfeito. É o 1052. 23. Nas sociedades limitadas, é correto afirmar que, na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente da audiência dos outros, ou a estranho se não houver oposição de mais de um quarto, falso, um quarto. Os sócios respondem solidariamente pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, até o prazo de 5 anos da data da subscrição das cotas, o prazo da estimação, né, para que eles evitassem, pela exata estimação, 1055, parágrafo 1º. Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade.
pela exata estimação de bens conferidos, respondem data do registro, né? Data de subscrição das cotas. O capital social divide-se em cotas indivisíveis? Não. Não. O capital social divide-se em cotas indivisíveis, sim, é verdade. Iguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio, que será responsável pela integralização que lhe couber. Não. Não é essa a resposta. A sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita. O capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. O capital social divide-se em cotas indivisíveis e iguais. Não, em cotas iguais ou desiguais. Iguais ou desiguais, cabendo uma cota ou diversas a cada sócio. Iguais, indivisíveis e iguais. Indivisíveis e iguais. A cessão total ou parcial da cota somente terá eficácia com a aprovação da modificação do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, respondendo o cedente solidariamente do concessionário perante a sociedade e terceiros pelas obrigações que tinham como sócio até 2 anos de sua saída. A cota A cessão total ou parcial somente terá eficácia, ele está falando aqui, no 57, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independente de audiência? Não. A cessão terá eficácia, 1003. A cessão total ou parcial de cotas sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Respondendo o cedente solidariamente concessionário perante a sociedade, terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. Até 2 anos depois de sua saída, ele fala de uma maneira diferente. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, ele não usa a palavra saída, né? A cessão total ou parcial. Pois, para completar? Pois não, Elisa, eu não ouvi você. O que houve? Picou. Não, já estou ouvindo. A gente não tem que ler o 1032 da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores até 2 anos após a averbada resolução? A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores até 2 anos após a averbada resolução da sociedade, nem dos 2 primeiros casos, pelas posteriores em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Não, Elisa, eu acho que esse artigo aqui, o fundamento seria o 1003, caput, parágrafo único. A cessão total ou parcial da cota somente terá eficácia com a aprovação da modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios. Isso está em conformidade com o que diz o artigo 1003. Não é verdade? É. Respondendo o cedente, a questão também o cedente responde solidariamente ao concessionário perante a sociedade de terceiros pelas obrigações que tinha como sócio até 2 anos depois de sua saída. A maldade é isso, não é até 2 anos depois de sua saída. Até 2 anos da averbação, né? A modificação do contrato. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem em prejuízo do capital. 1059, nós falamos sobre isso agora há pouco. Sim. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia
se distribuírem com prejuízo do capital. Então, isso é falso. É verdadeiro com fundamento 1059. Questão 24. Na sociedade limitada, as deliberações serão tomadas por maioria dos votos, contados segundo o número de sócios, independentemente de seu comparecimento na Assembleia. Essa regra nós temos que ter em mente o artigo 1072, que vai tratar das deliberações dos sócios. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no artigo 1010, que diz exatamente que, quando por lei ou pelo contrato social competir ao sócio decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir ao sócio decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. As deliberações do sócio obedecidos, maioria absoluta, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos em lei ou contrato. Segundo o número de sócios, as deliberações será, dispensa a formalidade, comparecerem. As deliberações serão tomadas por maioria de votos, segundo o valor das cotas, independentemente do comparecimento? Não, em primeira chamada, a Assembleia do Sócio instala-se com a presença em primeira convocação de titulares de no mínimo 3/4 do capital social e em segunda com qualquer número. Essa letra A aqui, não sei, parece que está certa. Não tem certeza dessa letra A. É que ele fala que não pode, como é que é, professor? Não pode comparecer, mesmo não comparecendo. A Assembleia dos Sócios instala-se com a presença em primeira convocação de titulares de no mínimo 3/4 do capital social e em segunda com qualquer número. A Assembleia dos Sócios instala-se com a presença em primeira convocação de titulares de no mínimo 3/4 do capital social e em segunda com qualquer número. Não faz sentido. Essa letra A está muito estranha. Essa letra Professor, A... tem um enunciado 226 que fala que essa exigência da presença de no mínimo 3/4 do capital social como quórum para a instalação em primeira convocação pode ser alterada contratualmente para a sociedade limitada com até 10 sócios. Porque aí não é assembleia, é reunião, né? A assembleia Aí é só reunião, depois. Só se houver mais de 10 sócios, né? Assembleia. Eu vou ver qual foi essa resposta aqui. Deixa eu ver qual foi a resposta dessa questão. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui no concurso. Vamos lá. O sócio admitido a letra A está considerada errada. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião ou em assembleia, né, devendo ser convocados pelos administradores. O que justifica, independente do comparecimento, segundo o número de sócios, não é segundo o número de sócios. O artigo 1010, na parte final, ele diz que é contado segundo o valor das cotas de cada um. Quando por lei ou pelo contrato social competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos.
As deliberações serão tomadas por maioria de votos, contado segundo o número de sócios? Não. Contado segundo o valor das cotas de cada um. Isso diz o artigo 1010. Isso diz o artigo 1010. Contado segundo o valor das cotas de cada um. 1010. Letra B. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas anteriores à admissão. Ó, aí nós já vimos aquilo, né? O 1015 diz isso. Na verdade, não é o 1015, não. É 1025. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. É o 1025. Então, aqui é o 1025. 1025. 1025. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão, inclusive quanto a letra B está correta, né? Com fundamento no artigo 1025. No silêncio do contrato, os administradores podem criticar todos os atos pertinentes à gestão, inclusive quanto à oneração ou à venda de bens imóveis. Ó, é o 1015. Mas aí está errada a segunda parte, né? Sim, claro. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social a oneração ou a venda de bens imóveis. Perdão. Aqui tem um ponto e vírgula. Não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Tá. Ok? 1015. Aqui, ó, aquele que nós tratamos hoje. São revogáveis os poderes do sócio investidos na administração por cláusula expressa no contrato social, inclusive por justa causa, independentemente do reconhecimento judicial. Falso. É o 1019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração da administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócio por ato separado. Elisa, esquecemos de ler esse parágrafo único daquele nosso quadro. Tá. São os poderes, né? São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócio por ato separado ou a quem não seja sócio. Eu fiquei, pelo menos, tão focado nesse 1019 que esqueci completamente o parágrafo único. Então, irrevogáveis os poderes de sócio investido na administração por cláusula no contrato social. Já os poderes conferidos a sócio por ato separado ou a quem não seja sócio, então você pode considerar que o não sócio, por uma interpretação a contrário senso, ele pode ter os poderes conferidos no instrumento, no contrato social. Você concorda comigo? Concordo. Pela leitura aqui do caput, do parágrafo. Então, vamos aqui. Vamos continuando. Então, 24, letra B. 25. Assinar a alternativa correta. A sociedade limitada somente poderá estar representada no ato pelo administrador se ele também for sócio dela. Não, isso é falso. Né? É porque se admite administrador não sócio. Exato. A sociedade somente pode estar representada no ato pelo administrador. Falso. Em caso de outorga de escritura, por ser ato de pública forma, a sociedade tem de estar representada por pelo menos 2 administradores? Será que ela disse isso? Não, ela não disse isso. Na Assembleia, professor, que eles estão falando? Pois é. Não, aí não é o artigo 1074, parágrafo 1º? O sócio pode ser representado por outro sócio ou por advogado mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro junto com a ata.
Em caso de outorga de escritura, qual é o artigo? É o artigo 1074, parágrafo único, é isso? A resposta do gabarito foi a letra D, Elisa. A letra D foi a resposta correta. A letra B está errado. 1074. A Assembleia dos Sócios instala-se. O sócio pode ser representado na Assembleia, mas aqui é questão específica. Outorga de escritura. A sociedade tende a estar representada por pelo menos 2 administradores? Não faz o menor sentido isso. Não, o administrador, no silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade. Eu acho que o melhor fundamento para essa questão é o 1015. No silêncio do contrato, o excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses. O 1015, Elisa, no silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis. Não. O problema é que a gente sempre fica em dúvida, né? Se a gente realmente está passando alguma coisa. Mas essa letra B está equivocado e eu acho que o fundamento para ela está equivocado. É o 1015. É o 1015. Professor, esse 1015 é o da teoria ultra vires? É o da teoria ultra vires. Então, mas o que significa esse ultra vires? Ó, eu vou ler para você isso aqui agora, tá? Eu estava lendo isso hoje à tarde. Mas nada como você ter uma boa, um bom livro, assim, em mãos, né? Porque, vamos lá, onde estamos? A teoria ultra vires, nome, registro, teoria do direito societário, classificação das sociedades, sociedade exploradora, personalização, desconsideração, teoria maior, teoria menor. Desconsideração inversa da personalidade jurídica, sociedades dependentes de autorização, sociedades não personificadas, sociedades contratuais. São a simples, a não coletivo, como a dita simples, sociedade limitada. As cláusulas, registro, formalidade, qualificação, subscrição, avaliação, sócio remisso, administração, tem a ver com administração, né? Responsabilidade, participação, responsabilidade do sócio pelas dívidas, maioria, modificação, morte, exclusão, cessão de cotas, sociedade não coletivo, sociedade limitada. Quando a gente precisa achar alguma coisa, aí não aparece, né? Não aparece. Sócio remisso, aquisição, cotas preferenciais, administração. Aqui, ó. Administração da sociedade limitada. Inicialmente, quanto à administração da sociedade limitada, vários comentários, né, feitos na pertinente da sociedade simples, né? Ela não pode ser administrada por pessoa jurídica, em razão do artigo 997, inciso 6º, dar a expressão pessoas naturais. Ela não pode administrar a sociedade as pessoas, aquelas do 1011, né? Peita, suborno, aquelas impedidas, etc. Uhum. A atividade do administrador é personalíssima, não podendo outrem exercer suas funções, salvo certas atividades a mandatários, né? Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade ou pagar o equivalente. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais
Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, apresentadas no inventário anualmente, bem como balanço patrimonial. Aplica-se, tá, tudo bem. Vale lembrar que a adoção da teoria dos atos ultra vires pelo Código Civil é criticada pelos juristas. Só um minutinho, deixa eu ler esse parágrafo antes. Aplicam-se também às sociedades limitadas as regras sobre a responsabilidade pelos atos dos administradores, que já analisamos detalhadamente. Assim, em regra, a sociedade limitada responde pelos atos de seus administradores, ainda que estes tenham extrapolado seus poderes e atribuições. Excepcionalmente, porém, a sociedade não responde pelos atos excessivos de seus administradores, as hipóteses taxativas previstas nos incisos 1. Limitação de poderes registrada, averbada junto ao registro da sociedade, limitação de poderes que a sociedade provou ser de conhecimento de terceiro, 1015, Elisa. E terceiro, ato ultra vires, ou seja, evidentemente estranho ao objeto social. A sociedade não responde pelos atos excessivos de seus administradores quando houver limitação de poderes registrada, averbada junto ao registro da sociedade, limitação de poderes que a sociedade provou ser de conhecimento de terceiro, ato ultra vires, ou seja, evidentemente estranho ao objeto social. Nesses casos, portanto, caberá aos terceiros cobrar as obrigações decorrentes do ato excessivo diretamente do administrador. A adoção da teoria dos atos ultra vires pelo Código Civil é criticada pelos juristas, havendo quem entenda que o credor de boa-fé sempre pode cobrar a sociedade, mesmo nesses casos em homenagem à teoria da aparência. Nesse sentido, confira-se o enunciado 219 das Jornadas de Direito Civil do JF. O ato ultra vires não produz efeito apenas em relação à sociedade. Sem embargo, a sociedade poderá, por meio de seu órgão deliberativo, ratificá-lo. O Código Civil amenizou o rigor da teoria ultra vires, admitindo os poderes implícitos dos administradores para realizar negócios acessórios ou conexos ao objeto social, os quais não constituem operações evidentemente estranhas aos negócios da sociedade. E não se aplica o artigo 1015 às sociedades por ações em virtude da existência especial de responsabilidade dos administradores. É o inciso 3, Elisa. É o inciso 3 da teoria ultra vires, então. É o inciso 3 do 1015. Eu vou tirar uma foto aqui. Tá. Porque aí nós vamos... tirar uma foto. Ok. Em caso de outorga, numa escritura em que compareça como outorgante ou outorgado uma sociedade limitada, é necessário exigir a presença de pelo menos um sócio controlador falso. Por fim, a letra D, o administrador da sociedade limitada poderá representar a sociedade desde que o ato esteja dentro de seus poderes, conforme o contrato social. Letra D. No tocante às sociedades empresárias, é correto afirmar que a sociedade em conta de participação não mais existe no direito brasileiro, isso é falso, existe. A desconsideração da pessoa jurídica não pode ser aplicada às sociedades anônimas em face do grande número de acionistas, isso é falso. O contrato social deve designar quem é um acionista controlador em cada sociedade. O contrato social, os administradores da limitada podem ser pessoas que não sejam sócios. É a letra D. Uhum. O contrato social deve designar, aí você tem que ir no 997. 997 diz isso. Nome, nacionalidade do sócio acionista controlador? Não fala isso no 997. Letra D. Sobre a limitada, é correto afirmar que se aplicam às sociedades limitadas subsidiariamente as regras da sociedade em comandita por ações? Falso.
Se aplica nas omissões simples e subjetivamente às normas da SA. A letra A está equivocada. Tem um capital subscrito por pelo menos um dos sócios e a responsabilidade do sócio vai até o limite do capital social? Não. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Falso. Os sócios responderão solidariamente pelo que faltar para integralizar o capital social. Os sócios responderão solidariamente pelo que faltar. Isso é verdade. Isso é verdade. Letra C está correta. Ela não pode usar a razão social, firma ou denominação. A sociedade firma, somente a denominação social, firma. Eles chamam razão social, às vezes, como firma, né? Uhum. Firma, né? Seguida da designação falso, porque a limitada, nós já sabemos que é firma ou... Denominação. Firma ou denominação, perfeito. 28, 27, letra C. Assinar a alternativa correta. Essas todas são da prova de provimento de São Paulo. Na sociedade em nome coletivo, na sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples e comandita por ações, e na sociedade por ações, a responsabilidade do sócio é limitada ao montante do capital social falso, porque nome coletivo comandita por ações, nós temos sócio com responsabilidade limitada, falso. 8A é falso. A chamada sociedade de propósito específico não é um tipo societário definido no Código Civil. Assim, ela pode tomar qualquer das formas das sociedades regulares ali previstas. Eu li alguma coisa sobre essa sociedade de propósito específico. Vamos ler as outras. Nas sociedades limitadas, a administração obrigatoriamente tem que ser feita por administrador de sócios. Falso, letra C. Na sociedade simples, a administração é feita conjuntamente pelos sócios e a responsabilidade deles é limitada ao montante do capital social. Na sociedade simples? A administração da sociedade nada dispõe no contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Sim. Então, na 1013, a letra B é a resposta. A sociedade de propósito específico, ela de fato, ela se encontra... Peraí, eu vou localizar onde que ela se encontra. Essa sociedade de propósito específico. Aqui. Professor, não é no 981, parágrafo único? Ela, no Código Civil? 981, parágrafo único. Peraí. A previsão da sociedade não é no Código Civil, Elisa. É a lei... É a lei 11.079. 11.000... Lei essa. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito... Parceria público-privada, então. Exato. Propósito específico. Sociedade de propósito específico a partir do artigo 9º. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico incumbida de plantar e gerir objeto da parceria. A transferência do controle, a sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta com valores mobiliários admitidos em negociação no mercado. A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas. A chamada sociedade não é um tipo societário definido, mas assim ela pode tomar qualquer das formas das sociedades regulares ali previstas. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. A transferência do controle da sociedade está condicionada à autorização expressa da administração.
a sociedade pode assumir a forma de companhia aberta com valores mobiliários admitidos à negociação no mercado. Fica vedada a administração ser titular da maioria do capital votante das sociedades e a vedação prevista, né, de proibição de ser o titular da maioria do capital votante não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade proposta específica por instituição financeira controlada pelo poder público em caso de inadimplemento de contrato de financiamento. Elisa, eu acho que isso tem um pouco de doutrinário, né? Também temos uma previsão no artigo 56 da Lei Complementar 123. Artigo 56 da Lei Complementar 123. As microempresas e EPPs não poderão realizar negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional por meio de sociedade de propósito específico. A sociedade de propósito específico é o parágrafo 2º do artigo 56. Terá os atos arquivados no registro público de empresa mercantil, terá por finalidade, poderá exercer atividade de promoção dos bens referidos, será constituída como limitada, enfim. Essa é a questão. Elisa, a questão foi considerada, então, mas eu não saberia te dizer o fundamento dessa questão, não. Professor, eu ainda acho que é o 981, parágrafo único, quando fala que ela pode ser constituída para a realização de um único negócio. Um único negócio pode ser tanto na quantidade, né, quanto na qualidade também. Você acha que o fundamento da sociedade de propósito específico, o fundamento de validade é o parágrafo único do artigo 981? É isso que você está me dizendo? Sim, a realização de um ou mais negócios. Uhum. Eu acho que a fundamentação, assim, legal, né? É o gênero, não é? Porque são as disposições gerais das sociedades. Se ela tem um propósito específico, faz sentido, isso mesmo. Mas aonde que você liga isso ao fato dela poder adotar qualquer uma das formas societárias? Aí, professor, tem que ser que ela, a sociedade 983, não é? A sociedade empresária deve se constituir segundo os tipos regulados. Celebra o contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam. A sociedade simples poderia constituir-se de conformidade com um desses tipos e não fazendo, subordina-se às normas que são próprias. Eu não sei, para mim seria essa sociedade de propósito específico, o senhor reputa empresária? A depender do objeto, porque, bem, eu estou pensando sobre isso agora. A depender do objeto, porque se for cooperativa é simples. Se for... Não, mas para parceria empresária, qualquer outra, depende do objeto, a depender do objeto. A empresária seria atividade empresarial com aqueles fundamentos relevante, interesse nacional. Para mim seria empresária, professor, porque ela tem ela não pode ser simples, porque ela vai exercer, na parceria público-privada, ela vai exercer atividade empresária, não é? Existe parceria público-privada para alguma coisa que não seja empresário? A sociedade de propósito específico, as garantias, eu acho que aqui, normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Eu acho que por aí sim, esse fundamento é ótimo.
O senhor acha que a gente poderia começar a falar lá do Código Civil e depois vir para essas outras leis, professor? Não, eu acho que esse fundamento do 981, parágrafo único, e 983, eu acho que é um fundamento ótimo. Tá. Até mesmo porque a limitar, a simples, ela pode ter esses tipos da empresária, não tem problema. Correto? Não tem problema. Sim. Vamos aqui fazer a 29. Ao dar um aval, o avalista garante a obrigação cambiária, mesmo que a obrigação avalizada seja nula. O individual devidamente registrado na junta comercial torna-se uma pessoa jurídica. Essa letra B é falso. A letra C, a responsabilidade do sócio na limitada vai até o montante do capital social e significa que serão eles convocados para repor o capital social até o valor declarado, falso, até o valor da cota. A declaração antinupcial do empresário deve ser arquivada somente no registro público. A declaração antinupcial do empresário deve ser arquivada somente no registro público do comércio a cargo das juntas comerciais. Não, a declaração antinupcial deve ser praticada os atos no RI, né, relativamente. Sim. Ao dar um aval, o avalista garante a obrigação cambiária. Exatamente, porque a fiança ela é do contrato, né? O aval é do título de crédito. Então, o aval ele é autônomo, né? Então ele não segue a sorte na hora de se falar em acessório e principal. Então, o avalista, o aval, que é pertinente ao título de crédito, ele continua avalista, mesmo que a obrigação avalizada seja nula, correto? As outras estão equivocadas, mas de qualquer forma... No 899, parágrafo 2º, não é, professor? 899, parágrafo 2º, subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, salvo se a nulidade decorrer de vício de forma. Perfeito. 899. Não. 899, parágrafo 2º. Sim, parágrafo 2º. Uhum. A letra C é 1052, na sociedade limitada, a responsabilidade é restrita ao valor de suas cotas. E a letra D é o 979, né? Além no registro civil, serão arquivados e averbados no registro público de empresas os pactos e declarações antinupciais do empresário. O título de doação, herança ou legado de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Então, por fim, para nós encerrarmos, vamos só resolver a questão 30. Na sociedade limitada, que for administrada por sócio nomeado administrador no contrato, administrada por sócio nomeado, somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes sua destituição. Mais da metade do capital social. Não seria isso? Mais da metade? Vamos lá. Essa questão está desatualizada. Hoje é isso. Hoje é isso, porque hoje é o parágrafo 1º. Parágrafo 1º do 1063. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social. Mas é uma questão de 2013. Na época, eu não saberia dizer qual seria a... Vamos ver aqui. Antes era 2/3. Antes era 2/3. Agora é mais da metade do capital social. Antes era 2/3. Hoje é mais da metade do capital social. Elisa, então vamos encerrar nossa aula por hoje. Sim. E aí, muito obrigado. E aí a gente encontra amanhã às 19 horas, tá bom? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigada. Tá bom. Até mais. Tchau.